Igreja Presbiteriana em São Mateus, Avenida José Rodrigues Santarém, número 802, Parque Colonial. Fique atento à nossa programação. Às terças-feiras, 9h30, Manhã com Deus. Às quartas-feiras, às 20 horas, Estudo Bíblico. Às sextas-feiras, às 20 horas, Reunião de Oração. Aos domingos, às 9h30, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, Culto de Louvor. Sejam todos muito bem-vindos. Aos meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana em São Mateus, o meu profundo desejo que continuem no gozo da excelsa graça e doce paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, queremos pedir-te, ó Pai Celeste, que tu fales, por intermédio do Espírito Santo, aos nossos corações, na leitura da tua palavra neste momento.
nós pedimos e agradecemos no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então ler e meditar no Evangelho segundo Lucas, no 9º capítulo, versículos de 28 até 36. E assim, aqui nos diz a santa e preciosa palavra do nosso bondoso Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e a dos 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, é bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Meus queridos, examinando um pouco mais profundamente o Evangelho de Lucas, vamos encontrá-lo como o mais completo entre os relatos bíblicos. Muitas pessoas estavam escrevendo a respeito da vida de Jesus, mas o estavam fazendo de maneira errônea e contraditória. Lucas, então, assumiu uma postura de verdadeiro evangelista e, embora não sendo testemunha ocular das coisas que Jesus falara no seu ministério, dos grandes prodígios que Jesus fizera. E então, como médico, culto que era, historiador, exerceu a investigação a respeito da vida de Jesus e o seu ministério de 3 anos sobre a face da terra. Em viagens missionárias, juntamente com Paulo, Silas e Timóteo, ouvindo-os enquanto viajavam, também colhendo depoimentos com outras pessoas que foram testemunhas oculares dos grandes feitos de Jesus, e também se utilizando do Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho escrito, e como resultado de suas apuradas investigações, então Lucas, entre os anos 60 a 70, depois do nascimento de Jesus, escreveu a mais completa obra
literária envolvendo Jesus e o seu sagrado ministério. Lucas direcionou a um destinatário por ele mesmo chamado de Excelentíssimo Teófilo. O pronome de tratamento excelentíssimo é atribuído a uma pessoa de fama reconhecida, uma pessoa de certa importância, embora não existam nem no Evangelho, nem nos registros históricos dados que nos levam a perceber quem era esse Teófilo. Contudo, provavelmente, ele fosse um alto oficial romano convertido ao cristianismo. E Lucas, ao endereçá-lo, ou melhor, ao endereçar o seu evangelho, o faz como relatos suficientes para que Teófilo e os demais leitores pudessem então crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido. Entre os muitos relatos, ou melhor, entre os muitos eventos registrados por Lucas, um que nos encanta entre os demais é a respeito da experiência de Pedro, Tiago e João com Jesus no Monte da Transfiguração e do diálogo ali feito, da proposta feita por Pedro representando os demais discípulos. Então nós vamos tirar o tema perspectivas que nos oferece a vida cristã. E a primeira perspectiva da vida cristã que podemos retirar do texto é a visão contemplativa. A palavra perspectiva é a visão que nós temos de um determinado ângulo de observação. E Pedro estava encarando a vida cristã tendo seu olhar dirigido para Jesus no centro daquele momento de glória. E ele diz: é bom estarmos aqui. E podemos até concordar com Pedro, realmente estar naquele monte, naquele horário, em meio àquela expressão de glória, não haveria uma outra definição a não ser esta: é bom estarmos aqui. Lá eles estavam contemplando a beleza do esplendor da glória de Jesus. Estavam ouvindo os relatos das glórias passadas, pois em meio à transfiguração apareceram em glória juntamente com Jesus Moisés e Elias. E naquele diálogo, provavelmente, sobre a morte de Jesus, sobre a crucificação, que seria a centralidade da obra redentora. E havia realmente muitas expectativas. Moisés, quem sabe, falando da satisfação final da justiça de Deus, da cobrança da lei. E Elias, vendo em Jesus o cumprimento das profecias messiânicas. É bom estarmos aqui. Qualquer um de nós gostaríamos de estar em meio àquele momento de glória, não apenas desfrutando do prazer do clima montanhês, do isolamento da multidão tumultuosa, longe da turba alvoroçada do judaísmo, ali na paz
da ausência, da censura dos escribas e fariseus. Além do mais, eles gozavam da distância dos olhares atentos dos soldados romanos. Era muito bom, realmente. Mas todo aquele prazer que Pedro, Tiago e João sentiam era um prazer muito egoísta. Eles estavam vendo apenas o seu bem-estar. E quantas vezes nós erramos da mesma maneira? Entramos ao templo, que não é o caso de hoje, pois os que estão em atitude de culto estão em culto no recôndito do lar. Mas podemos olhar para o passado, dias anteriores, quando entrávamos no templo da nossa igreja, nos assentávamos, preparávamos em oração para oferecer a Deus o culto que Ele requer de nós. E vinham os cânticos maravilhosos, hinos que falam da santidade, do poder de Deus, hinos que falam da excelsa e grandiosa, ou melhor, da excelsa graça do Senhor Jesus. Cânticos contemporâneos, exaltando o nome e o poder de Deus. E a liturgia se desenvolvendo até o seu clímax, o momento da propagação da palavra. E quantas vezes nos sentimos isto? É bom estarmos aqui. Nada melhor do que estar em um momento tranquilo, longe de todo o tumulto, longe de todos os movimentos, gozando da presença santa e gloriosa do Senhor Jesus. Mas, contudo, essa não é a única perspectiva que devemos ter da vida cristã. Há uma outra perspectiva, que é a perspectiva serviçal. Algo diferente daquele clima tranquilo no qual estavam Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Aquele clima não condizia com os princípios básicos do discipulado. Não havia abnegação. A palavra abnegação é negar a si próprio. E se quisermos ser verdadeiros cristãos, daqueles cristãos realmente ativos, legítimos, autênticos, temos que passar pela abnegação. Temos que aprender a negar nós mesmos, para que Cristo viva mais intensamente nas nossas vidas. E enquanto contemplativos no alto daquele monte, Pedro, Tiago e João, em um desvio dos compromissos impostos pela vida cristã, eles não estavam ainda aptos a irem ao mundo. Eles não percebiam que lá nas planícies estavam as multidões solícitas pela mensagem de salvação, esperançosas pelos atos miraculosos, carentes da multiplicação de pães e de peixes, multidão oprimida pelos espíritos malignos, incertas quanto ao futuro. E dentro do contexto, é bom estarmos aqui
enquanto eles viam apenas o clima lá do monte, o clima de glória entre eles, jamais eles poderiam perceber algo tão importante se fossem contidos no alto daquele monte e ali então fizessem as 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés, outra para Elias. Como ficaria a igreja do Senhor Jesus? Jesus mostrara aos seus discípulos a sua glória tão radiante, mas a sua obra ainda não estava completa. Ele ainda não havia morrido pelos pecadores lá na cruz do Calvário. E em Jerusalém estava à sua espera o julgamento terrível e justo. À sua espera estava a crucificação para a expiação de pecados, para a satisfação plena da justiça divina. Lá em Jerusalém, ao 3º dia, ainda estava a sua ressurreição para que ele completasse a sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Ainda estava à espera a capacitação dos discípulos pelo Espírito Santo, fato pelo qual eles receberiam poder para testemunharem de Jesus Cristo. Ainda haveria à frente o surgimento do cristianismo, a consolidação dos planos de Deus, a sanção da nova aliança. A nossa redenção se baseia na satisfação plena da justiça de Deus lá na cruz do Calvário, onde Jesus morreu para a expiação dos nossos pecados. Quando ele instituiu a ceia, ele disse para os seus discípulos: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele havia declarado que ali estava sancionando a nova aliança, não com sangue alheio, sangue de animais, como fez Moisés ao sancionar a velha aliança, aspergindo os livros da lei, aspergindo os utensílios do templo, aspergindo as pessoas, ou seja, borrifando sangue. Mas agora, na sanção, ou no sancionamento da nova aliança, Jesus não o faz com sangue alheio, mas ele faz com seu próprio sangue. Porque, segundo o escritor aos Hebreus, ele adentrou-se nos recônditos celestiais e lá, em altares não feitos por mãos humanas, ele ofereceu a sua vida uma vez por todas. A cruz do Calvário, embora seja o ponto da satisfação da justiça divina, foi também o ponto no qual se externou, o ponto no qual se tornou visível a sua morte eternamente realizada em altares celestiais. Altares que não foram construídos por pedreiros, por mestres de obras, nem tampouco com pedras acumuladas por sacerdotes.
mas o altar sobre o qual ele deu a sua vida por nós. E isso nos capacita para o serviço cristão. Somos tão felizes ao contemplar realizada a nossa salvação que não podemos contê-la em nós mesmos. E saímos para anunciá-la ao perdido pecador. Ou pelo menos deveríamos estar fazendo isso. O tempo passou, a história se desenvolveu, a frieza do amor veio e nós perdemos o impacto da morte e ressurreição de Jesus. É por isso que somos tão frios, sem ânimo para pregarmos ao perdido pecador a mensagem de salvação, para que ele seja, como nós, redimido pelo precioso sangue de Jesus. Esse é o serviço que nós devemos fazer. O negócio principal da igreja é a pregação do Evangelho. O que Deus requer de nós é a pregação do Evangelho. Algo tão maravilhoso, tão desafiador, que os anjos quiseram chamar para si a responsabilidade. Mas Deus preferiu que o Evangelho fosse pregado aos homens pelos próprios homens. E nós estamos negligenciando, vocês sabem por quê? Perdemos de vista a perspectiva serviçal. Perdemos de vista a visão serviçal. Apenas nos contentamos a irmos ao templo nos domingos, nos alegrarmos com os ritmados cânticos de belas composições poéticas e nos definimos. É bom estarmos aqui. Mas, contudo, há essa segunda visão da vida cristã, a visão do serviço. Diante dessas considerações, podemos chegar às seguintes conclusões. Diante do espetáculo da transfiguração, duas oposições estavam diante de Pedro, Tiago e João. A oferecida ou pretendida por Pedro era continuar naquele clima de glória. É bom estarmos aqui. Mas, contudo, a que Jesus queria é que os discípulos preparados descessem o monte para a pregação do Evangelho, para a cura dos doentes, para a libertação dos cativos de espíritos imundos, para que o Evangelho perpetuasse e a Igreja de Jesus fosse a grande realidade, como foi a partir do dia de Pentecostes. Nós estamos preparados para isso? Aprendemos a desenvolver a visão do serviço na igreja, aplicar nas nossas vidas os resultados da vocação, sendo fiéis ao ID de Jesus, compartilhar com o mundo o melhor, a salvação em Cristo Jesus. Vamos pensar diferente? Vamos orar, buscar mais o conhecimento da palavra do Senhor, sermos mais responsáveis na pregação do Evangelho, para que, enfim, no grande dia da volta de Jesus, quando então a sua igreja tiver cumprido as suas tarefas de igreja militante, aí sim, todos nós vamos declarar. É melodioso, cântico, a proposta de Pedro. É bom
estarmos aqui. Não haverá e nunca houve nenhum maior prazer do que o de estar para sempre com Jesus. Mas enquanto chega esse grandioso e ditoso dia, muito nós temos a fazer. O trabalho da vida cristã, a pregação do santo e transformador Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos conscientize com a sua santa e poderosa palavra, que nos convence dos nossos erros e nos entusiasma para a sua grandiosa obra. Senhor nosso Deus, graças nós te damos pela leitura e meditar da tua santa e preciosa palavra. Queremos pedir a Deus que sejamos entusiasmados, que a partir dessas instruções algo novo aconteça nas nossas vidas. Sejamos direcionados para um futuro melhor, uma vida cristã mais sadia, uma vida cristã mais dedicada à pregação do santo Evangelho do Senhor Jesus. Assim nós oramos, agradecidos no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe o seu lar na edificação. Fiquem na paz do Senhor e tenham uma boa noite de reconfortável sono, para que você descanse e se prepare para dias melhores. Até outro dia.